Não só de fado e tradição académica vive Coimbra. Durante esta emissão vamos mostrar-lhe o outro lado da cidade. Vamos revelar a periferia, dar a conhecer as histórias e as paixões dos que aqui vivem. Vamos mostrar pela primeira vez o universo das corridas ilegais em Coimbra. E ainda vamos tentar perceber a prostituição como modo de vida, aqui no lado B da cidade. Sejam bem-vindos. Temos como cenário a antiga fábrica de cerâmica Pó-Cerame em Sernás. Este tipo de ruínas da Revolução Industrial, de que há amplos exemplos na região, são uma espécie de tesouro arqueológico do século XX, uma paisagem irradiada à espera que o futuro lhe encontre uma nova missão. Nos últimos anos, as fábricas de cerâmica e têxteis têm sido substituídas por empresas tecnológicas, deixando a arquitetura industrial suspensa e devoluta. Mais à frente, vamos conhecer a história do local onde nos encontramos, aqui na periferia de Coimbra. No último sábado, cada mês, realizam-se as festas Fora do Armário no Aquibase Tango. Organizadas pela plataforma Anti-Transfobia e Homofobia de Coimbra, pretendem proporcionar um ambiente confortável para as pessoas LGBTQ da cidade. As festas são também a única fonte de angariação de fundos para a marcha contra a homofobia e transfobia realizada em Coimbra a 17 de maio. A plataforma Anti-Transfobia e Homofobia de Coimbra, criada em janeiro de 2011, leva a cabo diversas atividades de sensibilização, debate e luta contra a discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de género. É preciso as coisas serem faladas, serem discutidas para que não sejam vistas como estranhas, nem como uma ameaça. Porque uma ameaça causa uma necessidade de defesa e essa defesa é o ataque. Um ataque inexplicado porque nós nunca fizemos mal a ninguém, as pessoas atacam-nos por não compreenderem o que somos, ou não quererem compreender que somos pessoas, exatamente como quem nos ataca. A Marcha da Luta contra a Homofobia e Transfobia, que se realiza no dia 17 de maio, e as Festas Fora do Armário, são duas das iniciativas organizadas pela PAD, com o objetivo de dar voz à comunidade LGBT. O objetivo das festas e, num plano maior, da marcha e de todo o nosso trabalho individual ou coletivo de ativismo LGBT é mostrar que nós existimos, que nós somos pessoas que passam por toda a gente na rua e que nós merecemos ser tratados com o mesmo respeito como as pessoas que não são gays, que não são lésbicas, que não são trans. Nós merecemos tanto respeito como essas pessoas. O Aquibase Tango é um espaço de grande importância para a comunidade LGBT em Coimbra, sendo já um ponto de encontro obrigatório. É neste espaço que têm lugar as festas Fora do Armário. Consegui ver nos sorrisos das pessoas, na forma de estar delas, tão livres, tão sem peso nas costas, que senti-me em casa, senti-me ok, estas pessoas estão aqui em plena liberdade de ser quem são. Eu posso sentir-me assim também neste espaço e desde aí que mais nenhum outro espaço foi tão convidativo para as minhas noites, para as minhas saídas como é o Aquibase Tango. E a escolha do porquê das festas se terem aqui, independentemente de serem as festas fora do mar e sempre as festas queer wave, parte do mesmo princípio, parte de um princípio de confortabilidade, e a partir do momento em que estás confortável num sítio e estás à vontade para ser quem tu és, acho que não podes pedir muito mais que isso para estar bem. As festas, que se realizam no último sábado de cada mês, são um espaço LGBT e hetero-friendly. Pretendem proporcionar um ambiente descontraído e seguro para as pessoas LGBT em Coimbra, embora, tal como são anunciadas, não sejam um espaço exclusivamente LGBT. As festas são a única forma de angariação de fundos para a marcha. Servem como um meio de convívio, uma vez por mês, onde as pessoas se encontram, dançam, festejam a vida, que é uma coisa que nós tentamos, nós apelamos quando fazemos a nossa divulgação, é para que a luta se faça na pista de dança. Para mim representa muita coexistência e nesse sentido muita tranquilidade em saber que durante essas 5 horas que passam vou estar ao pé de pessoas trans, de pessoas gays, de pessoas
de pessoas lésbicas, pessoas bis, e não vou querer saber disso, porque não vou sentir a necessidade de estar sempre em defesa de mim próprio e dos meus. Sei que ali estou num espaço que é seguro. Então representam tranquilidade e representam segurança. O So Far Sounds é um projeto musical de concertos secretos. O objetivo é que o público inscrito não saiba nem a morada nem as bandas que vão atuar até ao dia do evento. A iniciativa nasceu em Londres, em 2009, quando 2 amigos decidiram fazer um concerto na sala de estar. O projeto não parou de crescer e atualmente realiza-se a nível mundial. Coimbra recebeu a 5ª edição, no dia 22 de abril, que contou com a presença de Luca Argel, dos Palmiers e dos Flying Cages. Com apenas 19 anos, Mafalda Fidelis é bailarina profissional em Helsínquia. A jovem de Coimbra mudou-se para a Finlândia em agosto de 2016 e está a dar cartas no mundo da dança. A Joana Ferreira e a Inês Melifar foram conhecer os passos da bailarina. Eu sou a Mafalda Fidelis, tenho 19 anos. Sou bailarina profissional e trabalho em Helsínquia e a minha paixão sempre foi a dança. Com 3 anos comecei a fazer as primeiras coisinhas de dança porque a minha irmã estava no balé, então a minha mãe decidiu pôr-me também no balé. Aos 16 anos, a conimbricense foi para o Conservatório em Lisboa, onde pôde dedicar-se intensamente à dança e prosseguir os estudos. Em Lisboa fiz uma audição para um curso de verão e acabei por ser convidada para ir estudar para a Bélgica, para o Royal Ballet da Flandres, para a escola. Após concluir o ensino secundário na Bélgica, a jovem foi convidada a integrar a Finnish National Ballet, onde trabalha atualmente como bailarina profissional. Por volta das 8h30 estou na companhia, onde começo a preparar o meu dia, as pontas, o cabelo, tudo o aquecimento depois para a aula. Depois, às 11h30, começamos com os ensaios, que duram até às 5h. Depois, aí, se não for um dia de espetáculos, vou para casa, onde descanso, janto, faço coisas de balé, como por exemplo cozer as pontas, e depois tenho que me deitar cedo, porque no dia seguinte é fazer a mesma coisa. Gostava de voltar? Para ser sincera, para dançar não. Porque infelizmente o público português não, por muita pena minha, não dá o devido valor às artes, acho eu, em geral. E isso é uma coisa que, por exemplo, em Helsínquia eu acho que é fantástico, porque temos todos os espetáculos completamente vendidos, a casa sempre cheia. O cansaço e, por vezes, a falta de motivação são as maiores dificuldades com que se depara. No entanto, assegura que os resultados só se conseguem com trabalho e persistência. A conimbricense Joana Ramos ganhou a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Judo 2017, que se realizou entre os dias 20 e 22 de abril em Varsóvia. A judoca ganhou o 3º lugar do pódio depois de ter defrontado a campeã olímpica em título na categoria de 52 kg. Já a seguir nesse jornal, vamos entrar em contato com o além. Não perca! A Velha Capital é um grupo de hip-hop constituído por vários elementos divididos em cruz. Juntaram-se com o propósito de transmitir ideias acerca de Coimbra, cidade que denominam de Velha Capital. Nós estamos aqui juntos, fizemos o início da fundação. Resistência e Capitão Risco são alguns dos nomes que formam a Velha Capital, um grupo que se juntou há cerca de um ano depois de começarem a criar rimas. É algo muito maior do que uma crew, é toda uma maneira de pensar, de agir sobre a vida. Isto foi todo um processo de aprendizagem, de crescimento pessoal e coletivo. Aprender a trabalhar em conjunto. Deixar todo o resto de parte para o bem comum. Para crescermos juntos, para fazer a cidade crescer, para fazer a cidade ser ouvida. Dar valor à cidade, porque a Velha Capital é uma ideia muito ligada a Coimbra. Nós sentimos que Coimbra é a capital
deste país em muitos sentidos. Nós realmente acreditamos nisto, tal como Dom Afonso Henriques acreditava. Há dezenas ou centenas de projetos espalhados por todo o território e que são esquecidos, completamente ignorados pela maioria da população. E eu acho que a cena do conceito da velha capital também tenta questionar um pouco isso, não é? E lá está, procurando o apoio mútuo entre vários projetos da cidade, tentar ganhar dimensão e tentar mostrar que efetivamente aqui, e no caso específico do hip-hop, também se faz muita coisa boa, apesar de não se conhecer até agora. Com influências do hip-hop português old school, procuram chegar ao público através de música de intervenção. A mensagem é o mais importante. O que é que nós queremos deixar nas pessoas não é propriamente... É um sentimento, mas acima de tudo, deixa fazê-los pensar. Seja sobre o que for, que a nós nos pareça que seja para o bem comum. Eu acho que o hip-hop é uma boa vertente para conseguires passar a tua mensagem, até porque é dos estilos de música onde há mais palavras por minuto. Então, acho que à partida tu consegues realmente, por palavras, exprimir-te bem. E o hip-hop também não é só música, não é? É um movimento. Em 1969, numa altura em que as artes gráficas atingiam o apogeu, João Damasceno decidiu abrir o próprio negócio. Hoje, o espaço está entregue ao filho, Rui, que começou a trabalhar com o pai desde os 10 anos. O Nimiricense abriu as portas da empresa, em que trabalha há quase meio século, para falar sobre negócios da família, o estado atual da profissão, os prós e os contras do advento das novas tecnologias e o futuro de uma profissão em contínuo declínio. O meu pai era sócio de uma tipografia que ficava ali no pátio da Inquisição, que era a tipografia Progresso, e então decidiu que achava que quis trabalhar sozinho, não é? Fartou-se de sócios, digamos assim. Para falar? Comprou uma outra tipografia em Lourdão, que era uma tipografia que tinha aquelas máquinas que vocês já viram, aquelas máquinas manuais. Explicada a criação da tipografia, Rui Damasceno presta-se a contar a sua história, desde cedo ligado a esta arte. Com 10 anos já estava a trabalhar ali na imprensa de Coimbra. A primeira vez que eu chumbei no liceu fui logo para lá trabalhar. Foi castigo? Hã? Foi castigo? Foi castigo e foi mesmo. Com o passar dos anos, deixou de ser um castigo e tornou-se um prazer. Hoje é com prazer, mas também com muitas dificuldades, que mantém as portas abertas. Sobrevivo, olha, com uma certa dificuldade, é evidente, mas neste momento fechou muita coisa neste género, e também comecei a enverdar por outros caminhos mais artísticos, digamos assim. A partir de uma determinada altura deixei de investir aqui porque isto começou a ser tão complicado que ou se investia muito e saía daqui, ia para fazia uma coisa em grande mesmo, ou então deixava-me estar como estou. E foi o que aconteceu, deixei-me estar. Créditos é mentira. Quando isto nasceu era um sítio bom, não é? Mas agora para fazer trabalho é um bocado complicado aqui, porque o trabalho ao balcão é pouco, não é? E isto aqui para estacionar é mentira. O pessoal agora anda todo de carro. Antigamente andava-se mais a pé, não era? A estas dificuldades acresce o facto de, na própria cidade dos estudantes, estes não serem uma fonte de rendimento como já foram há largos anos atrás. Na queima das fitas não havia mãos a medir, não é? Plaquetes e essas coisas fazia-se tudo em tipografia. À medida que as novas tecnologias se foram impondo, as artes gráficas foram decaindo. Mas como se relacionam esses dois aspectos? Houve situações positivas e negativas, não é? Tudo isso... Eu considero que houve mais negativas do que positivas. É claro que a informática, o computador e esse tipo de coisas vieram ajudar a tipografia, mas vieram-lhe tirar muito trabalho também, não é?
as redes sociais são importantes para tudo, não é? Para divulgar tudo, seja o que for. Isto também cabe nisso. Eu tenho uma página da tipografia no Facebook, não é? Aquilo é visitado por muita gente, mas quer dizer, isso traduz-se pouco não é? Traduz-se pouco em dinheiro. Haverá então uma luz ao fundo do túnel para uma profissão em declínio? Agora apareceu uma rapaziada que nasceu que se formou nas universidades em design e comunicação e essas coisas e que começaram a despertar para este tipo de coisas, começaram a ter interesse pela tipografia, não é, em si. Mas pode ser essa a chave para o futuro das artes gráficas? Pode estar aí. Pode. Há alguns ateliês até com esses rapazes novos, não é? Artistas que montaram ateliês e que estão a trabalhar com tipos e com máquinas tipográficas. Já conhecemos o lado A da vida de Rui Damasceno. Na segunda parte deste jornal mostramos-lhe o lado B, quando à noite o tipógrafo troca os livros pelos palcos. Em Portugal, 1.200.000 idosos vivem sozinhos ou residem com pessoas com mais de 65 anos. Para muitos, a companhia só chega através da rádio. Os locutores da Rádio Clube de Arganil fazem parte da família de solitários ouvintes da região. Conhecem-lhes as músicas preferidas, mas ainda mais importante, ouvem-nos. A rádio é companhia da Adélia da Silva. A busca pela frequência correta é tarefa fácil, porque a estação é sempre a mesma. Aqui ouve-se a Rádio Clube de Arganil. O rádio anda comigo sempre num bolso e agora ultimamente está sempre à cabeceira da minha cama por motivo de doença, para ver se eu durmo e depois adormeço até com o rádio e com as pessoas lá. E assim, a rádio para mim é uma companhia que eu tenho porque estou sozinha. No Peça que Toca, programa apresentado por Áurea Villanova, passam-se músicas e ouvem-se desabafos. Nós aqui costumamos dizer que às vezes até fazemos um bocadinho de consultas de psicologia, roubamos aqui uns clientes às psicólogas, estou a brincar, não. Mas acabamos por dar algum apoio, porque no meu caso, neste programa, que é um programa interativo, como as canções, portanto a canção que está a passar no ar está a ser transmitida em direto e eu estou em off com o ouvinte que vai entrar a seguir para pedir a canção seguinte. E é nesse bocadinho que eles desabafam, conversam, porque só estou eu a ouvir. É com o pretexto de pedir uma música que muitos ouvintes procuram, do outro lado da linha, uma voz amiga. Pessoas que trabalham lá, pessoas como a Aurinha, são pessoas que passam ali, mas que deixam muito, muito carinho à gente, a quem realmente entende que precisamos de carinho. E esse carinho e essas falas que falam lá do outro lado dão-nos muito, muito apoio. Pelo menos a mim. Eu fico muito contente. Portanto, vê em nós um membro da família. E eu só posso achar que realmente a rádio, além de ser um portal que as permite comunicar com outras pessoas ou ouvir aquela voz que lhes é familiar todos os dias, faz estas pessoas sentirem-se mais aconchegadas, mais acarinhadas também. Portanto, é muito engraçada esta relação que se cria entre ouvinte e locutor e que é muito importante. A amizade transcende as ondas da rádio. Adélia da Silva, conhecida como Menina Adélia, para além de ouvinte assídua, participa e colabora em todos os convívios. Agora faz um programa todas as sextas-feiras. Desde que eu conheço a rádio, que ela se formou, praticamente eu estou sempre dentro do assunto. Começaram a fazer os convívios e os presidentes e as jornalistas. Eu comecei a contatar com elas e elas comigo. Agora vou à sexta-feira fazer o Engana-me, que eu gosto, com a Isabelinha. Outras vezes a Lourdinhas, elas outras vezes até já também têm sido a Aurinha. É como calha. Com 87 anos, Adélia não se considera velha e preserva um espírito jovial do qual se orgulha. A rádio é a companhia que a mantém ativa. A rádio para mim faz melhor que uma fisioterapia. E assim como muita gente da minha idade. Para mim é a Rádio Clube de Arganil, porque eu não sei o que são as outras rádios. Eu nunca
nunca vou sentir utilizar a minha rádio noutro. É só no Darganil. Desliga-se o rádio na sala, mas a emissão continua pela noite dentro. O Turismo Centro de Portugal foi distinguido na segunda edição dos Prémios de Turismo na Extremadura, em Espanha. Apesar de Coimbra ser reconhecida pelos seus monumentos no centro da cidade, os diversos concelhos do distrito têm, igualmente, muito para oferecer e descobrir. Sugerimos uma visita às buracas de Casmil, em Condeixa Nova. As grutas esculpidas em calcário compõem um cenário que convida à exploração e à contemplação da natureza. Casmil é o retrato de um país envelhecido. Povoada com pouco mais de uma dezena de idosos, a aldeia ganha vida quando os curiosos vão visitar um dos tesouros mais escondidos de Coimbra. Não perca, no fim deste telejornal, a reportagem sobre as corridas ilegais em Coimbra. Nem tudo são rosas, senhores, no lado B de Coimbra. O crime e a violência também fazem parte do lado mais sombrio da cidade. Desde 1994, o Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra oferece a milhares de cidadãos da região a hipótese de uma vida melhor. É na zona de São José, em Coimbra, que se revela um espaço de segurança e acolhimento. A Portuguesa de Apoio à Vítima é uma organização de âmbito nacional, é uma instituição particular de solidariedade social, uma organização não governamental que foi criada em 1990, em Lisboa, e depois foi-se espalhando pelo país. Neste momento são 15 gabinetes que existem em todo o país. Aqui em Coimbra, o Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra existe desde 1994. São gabinetes que fazem esta interface entre os serviços da instituição com o público. O Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra trabalha em grande parte com voluntários, como a psicóloga Raquel Simão, que ressalta a dificuldade pessoal do trabalho. Os recursos existem para podermos dar as respostas essenciais e necessárias às pessoas. Agora, as últimas decisões cabe a cada um, e aí depois o técnico tem de gerir os seus sentimentos, não é? E as suas emoções que possam estar relacionadas com o caso que tem em mãos. E sim, às vezes essas emoções são um bocadinho contraditórias e diferentes, ou os desfechos às vezes são diferentes daqueles que se calhar quereríamos. Mas o que conta aqui não é a visão pessoal, mas sim profissional, e daí ter de existir essa gestão emocional. Das vítimas de crimes que procuraram o Gabinete de Coimbra em 2015, 14% eram homens, enquanto a grande maioria, de 86%, era de mulheres. Já entre os tipos de crimes denunciados ao Gabinete de Coimbra em 2015, um total de 83% se referia à violência doméstica. Uma vítima de violência doméstica pode entrar em contato connosco por telefone, pode entrar também pessoalmente, vir aqui ao gabinete, pode funcionar primeiro para marcar ou pode aparecer sem marcação, de acordo com aquilo que a vítima nos relata e de acordo com as necessidades identificadas, nós vamos prestar apoios especializados, apoio jurídico, psicológico, social, e vamos também encaminhar para outras organizações. Sim, esses grupos de apoio têm um papel muito importante e fundamental, porque há exatamente essa tendência para calar, primeiro para não consciencializar muitas vezes, e para calar, e para a situação realmente de vitimização. E o que nós pretendemos, no fundo, todos nós na sociedade, penso eu, é que essa situação de vitimização passe a ser uma situação, de facto, de capacitação, da pessoa sentir que pode fazer alguma coisa pela sua vida, pelo seu destino, pelo seu futuro, e que não tem que perpetuar, não tem que prolongar uma situação de violência. Quando comecei a trabalhar aqui, há 20 anos atrás, para muitas pessoas a violência doméstica não era considerada normal e, portanto, as pessoas não pediam ajuda porque consideravam que ser agredidas pelo marido, ou pelo companheiro, ou pelo namorado, que era uma atitude normal, que fazia parte do relacionamento. Atualmente, a grande tarefa é realmente a prevenção, e a prevenção deve-se começar a trabalhar já desde a escola, até mesmo, se calhar, desde o infantário, de forma que o respeito pela outra pessoa seja o pilar dos relacionamentos e não o controlo, a violência, que é aquilo que nós vemos acontecer cada vez mais. O infinito debate sobre o enquadramento legal da prostituição traduz a complexidade mutante da nossa relação com o corpo e o sexo. Fomos procurar para saber os motivos e as ambições de uma profissional do sexo de Coimbra. Eu sou Maria da Conceição, sou natural de Coimbra.
E aos 14 anos abandonei a casa dos meus pais. Tentei refazer a minha vida sozinha, as aventuras da inocência. Com 14 anos somos umas crianças. Onde engravidei, nem pensava nem sonhava o que era a vida da noite. Entretanto, meus pais pediram para voltar para ir para casa, eu fui, está grávida. Onde eu, por isto, não fiquei sem a minha filha mais velha. Várias situações, porque eu era menor, apesar de ser menor, não tinha casa, não tinha nada, ou ficava com os meus pais, ou então tiravam a minha filha. Como eu não queria ficar sem ela, um dia chegaram a mim e disseram que havia um bar onde se podia trabalhar e ganhar, naquela altura, 5 euros por dia. Eu era uma boa chance para eu não perder a minha filha, ter uma vida estável, quando ela nascesse, não faltar com nada, e onde ter tudo para que não faltasse nada. E foi aí que eu fui para a vida. Então os principais motivos que a fizeram ir para essa vida foi... Foi para criar a minha filha mais nova. Para não a perder pelos estudantes sociais, proteção de menores e essas coisas todas. O que é que sentia quando deixava a sua filha em casa e se dirigia para trabalhar durante a noite? Para mim era muito complicado. Eu queria a minha liberdade e queria ser responsável, criar a minha filha. E eu sabia que naquela altura a única hipótese que havia era a minha noite. Não me arrependo nada que fiz. Custa os princípios. Depois, nós tínhamos que fazer sacrifícios para tudo na vida. E esse foi um grande sacrifício que eu fiz. Como é que funcionava o bar onde trabalhava? Onde eu trabalhei em vários bares. Onde na noite há um bocado de tudo. Para a nossa sociedade ninguém sabe o que é a noite. Porque infelizmente há um bocado de tudo. Há casas de prostituição, onde há boates e há casa de alterno. Muita coisa joga ali dentro. Onde aparece de tudo. Um bocado de tudo. Pessoas querem conversar, desabafar o seu dia-a-dia, desabafar a sua vida dançável, beber um copo. Se calhar está a falar com uma miúda, está um cliente a falar com uma miúda e ela olha para ele e diz: ela me dá um copo. Vamos beber um copo, vamos sair, vamos comer, vamos aqui, vamos acolá. O dinheiro que ganhava fazia valer o esforço que fazia? Valia. Porque nunca me faltou nada. Nem a mim, nem a minha filha. Lá estar. Claro que não, ninguém gosta de estar naquela situação. Então o que a fez deixar esse mundo foi a sua filha já estar crescida? Minha filha está crescida e depois encontrei uma pessoa, conheci uma pessoa, estou feliz com a vida que tenho. Localizada em Sernás, a Pocerame deixou de funcionar em 2009. Atualmente, o que resta são as ruínas de um espaço que outrora fora considerado como uma referência no setor. A Beatriz Guerra e a Diana Alexandra foram conhecer a história da fábrica pela voz de uma ex-trabalhadora. Era um trabalho horrível, para mim, porque é um trabalho sujo, muito sujo e feio. A fábrica é feia, já na altura era feia. Era muito pó, muito pó. Ninguém imagina o pó que se comia aqui, este chão está igual. E os empilhadores a passarem de um lado para o outro, era só, pronto, tinha muito pó mesmo do material do revestimento e do pavimento. Eu vim trabalhar para aqui em 2000, até 2007. Eu estive cá há 7 anos, na parte de escolha, que era aqui, nesta zona. Neste lado de cá era revestimento, ou seja, o azulejo de parede, e do outro lado de lá, que era uma escolha mais difícil, mais pesada, era o pavimento. Isto é o esqueleto, não tem nada a ver. Isto é apenas o esqueleto. A Pocerame, empresa considerada uma referência no setor das cerâmicas, foi construída em 1973. Em 2009, encerrou com uma dívida de mais de 19 milhões de euros. Fernando Apóstolo regressa, 10 anos depois, ao local onde trabalhou e reflete sobre o motivo do encerramento. Havia muitas asneiras, talvez porque o dinheiro fosse pouco e não chegasse para comprar material em pó, para fazer os azulejos, em condições. A crise instalou-se, havia menos vendas, menos entregas, menos encomendas
E foi também um bocado por aí. Cheguei a estar aqui, a vir trabalhar e ir embora porque não havia material. E eu saí, sim, porque normalmente quando as coisas começam a deteriorar-se, falta de pagamento, e eu vi que realmente não havia futuro para esta fábrica. Foi aí que eu decidi sair e procurar outro. Eu trabalhei cá há 7 anos e é como eu digo, era um trabalho que eu não gostava, eu só fiz por dinheiro, para ter o emprego e receber o meu dinheiro no fim do mês. Muito barulho, ainda eu fiquei afetada do meu ouvido porque ao pôr o material que não prestava para o lixo, era um latão grande, e nós punhamos o material lá para dentro. Aquilo faz um barulhão. Vocês não têm ideia a quantidade de azulejos e mosaicos que passaram por aqui. Ninguém faz ideia. Porque aquilo estava sempre, de noite e de dia. Não parava nunca. Quando deixou de funcionar, a fábrica, que chegou a empregar 250 trabalhadores, levou ao desemprego de mais de 150 pessoas. A Posseram é agora um espaço abandonado, resultado de uma empresa que caiu no abismo da crise. Em paralelo com o trabalho de tipógrafo, Rui Damasceno, que conhecemos na primeira parte deste jornal, também está inserido num grupo de teatro amador. O conimbricense concilia estas duas atividades por gostar de ambas e por considerar não ser possível viver apenas com um destes amores. Assim, Rui leva uma vida dupla. De dia, dá vida a livros, de noite, dá vida a personagens. No entanto, a veia artística está sempre presente. Rui conta o início da sua história de ator, as primeiras peças, os primeiros teatros, a conciliação de duas atividades e explica como surgiu a vontade de subir ao palco. Surgiu amadoramente. Surgiu quando eu ia assistir aos ensaios do meu pai. O meu pai era ator amador do Ateneu de Coimbra. Quando eu tinha 18 anos, entrei no CITAC, o Centro de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Aí fiz alguns trabalhos, fiz várias peças lá também com a rapaziada. A última que fiz foi em 1989, foi o Fausto, encenado pelo Andrzej Kowalski, um rapaz polaco, muito bom encenador, por acaso. Não é por acaso, é mesmo bom encenador. E eu fazia de Mefistófeles. Nessa mesma altura entrei na Bonifrates e houve uma determinada altura que eu fazia 3 peças ao mesmo tempo. É uma coisa rara. Entrava numa peça da Bonifrates que era Combate entre Dom Carnaval e a Dona Quaresma, encenada precisamente pelo João André. Fazia o Fausto no CITAC e fazia também na Bonifrates do Goldoni o Escorial. Na altura, e felizmente durante alguns anos, ainda já trabalhava aqui a doer, não é? Como se diz. Estes meus trabalhos todos conciliava-os, pronto, trabalhava de dia e ensaiava à noite. E fez os espetáculos à noite. O sexagenário recorre ainda à formação que teve e o período em que fez teatro profissional. Eu frequentei uns cursos de teatro, pronto, no CITAC. E havia uns cursos de teatro no CITAC e tal, e a minha formação foi essa. Depois fui-me formando, não é? Digamos assim, acho que posso dizer que me fui formando. E que a minha escola, digamos assim, a minha escola superior, vá, posso dizer assim, a minha escola superior é realmente o teatro. Ainda fiz isso profissionalmente em Lisboa em 1982, fui trabalhar para Lisboa como profissional de teatro, e aqui em Coimbra também fiz alguns trabalhos com, nomeadamente, a Escola da Noite e com o Teatro da Rainha, sediado nas Caldas da Rainha, não é? Ao longo dos anos no teatro amador já fez e ainda faz inúmeras obras de renome, tendo recentemente estado na estreia de Diz a Verdade ao Poder de Ariel Dorfman, na Fundação Carlos Gulbenkian, em que esteve, entre outras personalidades,
Kerry Kennedy, sobrinha de John F. Kennedy. Tenho feito tudo. Comédias, já fiz Brecht, já fiz Gil Vicente, já fiz Shakespeare. Agora estou a ensaiar eu considero aquilo teatro de literatura de cordel. Aquilo é do Garcia Lorca, mas aquilo é uma coisa popular, é um romance, digamos assim, é um romance popular. No teatro também surgem amizades. Isso é muita gente que eu conheço e que sou amigo. E amor, então, tenho muita namorada que me apareceu no teatro, não é? O teatro tem vindo a perder relevância e audiência, mas o ator noturno acredita no futuro da atividade que desenvolve desde os 18 anos. Eu acho que continua a haver público no teatro. As pessoas, acho que agora está a haver novamente as pessoas estão a ficar fartas de televisão, estão a ficar fartas de internet e coisas assim. Acho que estão outra vez a regredir no bom sentido. Estão outra vez a voltar às origens, àquilo que as criou. Do alto dos seus 60 anos, Rui Damasceno explica o que é para si o teatro. O teatro intervém, o teatro diverte, o teatro torna as pessoas mais felizes, torna as pessoas mais inteligentes, torna as pessoas mais interventivas, torna as pessoas mais conscientes, torna as pessoas mais congruentes. O teatro tem tudo, o teatro é tudo, o teatro não é só uma história, não é só... Isso, aliás, para mim é o menos, não é? O teatro é teatro. Mediunidade, ocultismo e premonição são temas tabu numa cidade, onde histórias sobre bruxas e bruxedos não ficaram perdidas no tempo. A Rita Ferreira e a Vanessa Novaes foram à procura de um testemunho em primeira mão. A Associação Espírita da Tocha estuda, pratica e divulga o espiritismo e a prática da fraternidade entre todos. O espiritismo é uma doutrina muito linda que engloba ciência, filosofia, religião. Não critica religiões nenhumas. É neste centro espírita que encontramos Maria Ana, a médium que nos conta em primeira mão as suas experiências ao nível da incorporação. Eu imitava tal e qual a entidade conforme tinha partido para o mundo espiritual. Por exemplo, se havia uma pessoa que tivesse, por exemplo, partido para o mundo espiritual com uma trombose, era isso que me batia. Havia pessoas fugindo com medo de mim. A curiosidade chegou a tornar a casa da Nigromante numa espécie de sala de espetáculo. Os mais atrevidos, que queriam conhecer de perto o universo paralelo, assistiam a momentos perturbantes, aos quais outros não se ousavam sequer a aproximar. Eu não caminhava, ia para comer, não comia. Mas quando estava incorporada, eu tinha força para 3, 4 homens, fosse quem fosse. Ainda que relatados testemunhos como o de Maria Ana, a mediunidade continua a assumir-se como um tema tabu numa sociedade que a nega, porque, no final de contas, o que importa é ver para crer. Mais do que uma escola, a Nada Skate Company é um movimento que procura aliar o desporto à intervenção social. 6 amantes da modalidade organizaram-se para dar aulas no Parque Verde da cidade e na rampa que construíram na antiga fábrica de pirulitos de Coimbra. Também organizam campeonatos de skate, sessões de cinema, convívios mensais com sessões gratuitas e exposições sobre artistas da cidade. Todos os fins de semana existem corridas ilegais em Coimbra. A paixão pelas motas e pelos carros junta dezenas de pessoas que competem e assistem a um espetáculo de risco e de velocidade, como comprovou a reportagem de Inês Melifaro e de Joana Ferreira.
já não precisam de combinar. Às sextas e sábados à noite, o ponto de encontro é o mesmo para os amantes da velocidade. Começam no Polo 2 da Universidade de Coimbra os polos para quem anda nestas aceleradelas. À margem da lei, modificam os carros e competem pelo ego. Tudo começa por uma admissão aqui, umas camas, se for preciso uns pistões forjados, se for um carro a diesel, investe em turbos, que é logo por volta de 800 € só com o turbo. Há quem gaste de uma vez se for preciso 2.000 €. Tudo o que der para ganhar mais 2 cavalos já dá para ficar à frente. Fazer a contagem, tipo, com a buzina do carro. Ou pelos postos. Você tem que buzinar para aí quantas vezes? É 3, não é? Yeah. E depois começam a arrancar, até chegar ao fim. As corridas ilegais são cada vez mais uma realidade em Coimbra e os aficionados conhecem bem as melhores retas da cidade. No Polo 2 ou no e-parque? Às vezes vão para o Elefante também e às vezes para um sentido Coimbra amealhado. Mas isso é quando é coisas mais a sério, tipo pessoal que vem cá da Aveiro ou de Leiria. Antigamente havia postos, agora nem tanto. Nem tanto, pronto, agora é raro. O que é que apostavam? Dinheiro. A adrenalina e a paixão pelas máquinas juntam todos os fins de semana dezenas de pessoas que garantem que o convívio é o motivo que as leva a desafiar os limites. É com este retrato exclusivo do que se faz no lado B da cidade que encerramos o telejornal da turma de Jornalismo Televisivo 2017. Obrigado por ter estado desse lado. Até à próxima.